Observe Paulo falando isso aqui. Olha só que interessante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 até o 7. Isso é bom e agradável perante Deus. No caso, Paulo está se referindo aqui às orações. Aqui no contexto, Paulo fala que eles deveriam orar por todos os homens, inclusive pelos homens que estavam em eminência, né? Ou seja, as autoridades. Então Paulo fala, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Olha só. Agora observe um detalhe. O sistema religioso isola esse versículo aqui e diz, tá vendo? Predestinação não existe. Eleição é uma heresia, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Aí eles incluem um raciocínio de quê? Todos os homens no sentido individual, onde qualquer um pode aceitar Jesus, entre aspas, se tornar membro da igreja, que na visão deles é a denominação. Nós sabemos que denominação religiosa não é igreja, e igrejas são as pessoas, mas eles dizem que é o prédio deles, que é o sistema deles. Então a pessoa adentra esse sistema, logo ela pode ser salva. Então eles incluem essa visão genérica da salvação nesse sentido aqui de todos os homens. Só que eles isolam os versículos. Você não pode isolar o versículo do contexto, gente. Veja, num estudo, você até pode ler um versículo isolado. Nós fazemos muito isso aqui. Inclusive, vem muita gente atacar, né? Esse estudo aí da graça são versículos isolados. Eu concordo que nós lemos muitas vezes versículos isolados, mas veja, ler o versículo isoladamente não significa necessariamente que ele foi isolado do contexto dele. Perceberam? Então, o fato de nós aqui, por exemplo, vez ou outra, ler um versículo que está isolado, não significa que nós o isolamos do raciocínio. Porque o problema não é você ler um versículo isoladamente de outro versículo. O problema é você retirar do raciocínio. E isso nós não fazemos aqui, gente. Eu posso até ler um versículo de forma isolada por causa do tempo, né? No caso, quando eu estou aqui preparando um estudo, um esboço, eu vou levando em conta o tempo. Eu mais ou menos tenho noção do tempo que eu vou precisar para transmitir aquele entendimento. Então nem sempre dá para você pegar e ler um capítulo inteiro, né? Então você pega um versículo onde você vai pontuar o seu raciocínio. Mas veja, eu nunca retiro esse versículo do seu contexto original no sentido do raciocínio dele. Nós não podemos fazer isso. Porque se você pega um versículo e você retira do contexto, no sentido de retirá-lo do raciocínio principal, você está cometendo algo muito grave. Muitos criam heresia com isso, como é o sistema. Nessa visão de aceitar Jesus, de qualquer um pode ser salvo, é só ele aceitar, é ele que decide, ele usa o livre-arbítrio. Nem tem livre-arbítrio na Bíblia. Pesquisa na Bíblia em livre-arbítrio. Pesquisa aí. Você não vai encontrar em nenhuma vírgula da Bíblia a palavra livre-arbítrio. Você não encontra a palavra e você também não encontra o conceito. Não tem isso aí. Então, todos os homens aqui, olha só, é um sentido muito específico. É aquilo que nós já vimos. São todos os homens? Sim, no sentido de todas as etnias. Ou seja, não eram apenas os judeus. Esse é o sentido. Quando você vê todos os homens, está dizendo o seguinte, não é ou não são apenas os judeus. Acho que está muito claro, né? Isso é bom e agradável perante Deus, ou seja, que a igreja orasse, né, pelas autoridades, etc., que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Irmão cristiano, quem são esses todos? É a igreja. São todos os filhos de Deus que estão em todas as etnias. Perceberam? Ou seja, não eram apenas os judeus. Esse é o sentido. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Agora observe o 7. O 7 é que é a chave do raciocínio. Para isso fui designado pregador,
e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Pegou aí a revelação ou não? Quando Paulo fala que Deus quer que todos os homens se salvem, é no sentido de que os gentios também faziam parte do plano de Deus. Entenderam o raciocínio? Então, todos os homens não é 100% dos homens individualmente, onde qualquer um pode usar o suposto livre-arbítrio para ser salvo. Isso é ridículo. O Paulo fala, gente, o Senhor quer que todos sejam salvos, todos os homens. Mas qual é o sentido disso? Todos os homens são todos os gentios, todas as etnias, não só os judeus. Ficou claro para você? Está muito claro. Entendeu o perigo de você isolar versículos do raciocínio? Eu vou repetir. Você pode isolá-lo no sentido de você ganhar tempo, né? Como é o nosso caso aqui. Então você pode isolar um versículo e lê-lo, desde que você não o retire do raciocínio principal. O sistema faz isso com 1 Timóteo 2,4, né? Onde diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ora, todos os homens são todas as etnias. Aí Paulo vem no 7 e fala, por isso o Senhor me levou aos gentios, para ser apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele quer que os gentios também alcancem o conhecimento da palavra.